Salve, salve, nação! Nação, vambora aqui com mais um vídeo sobre o nosso Flamengo. O Flamengo venceu o Vasco da Gama por 3-2. E agora, no jogo da volta, o Flamengo tem a vantagem do empate. Outro ponto, o Flamengo apresentou sim um bom futebol. Óbvio que tem muito a melhorar, principalmente no sistema defensivo, que deixou a desejar, né? Com algumas falhas do Rodrigo Caio, passe errado do Vidal, que acabou quase saindo no gol do Vasco. Então, em alguns pontos, o Flamengo tem que melhorar. E evitar de levar gol todo jogo, né? O Flamengo tá com uma mania de levar gol todo jogo. Mesmo ganhando, mas leva gol, né? Mas importante que essa vitória veio no... Vamos dizer assim, né? No momento certo. Que vai dar uma tranquilidade para o Vitor Pereira treinar. E até o ambiente também, né? Até o próximo jogo, que será no domingo. Que é o jogo da volta, né? Então, lá será mais uma nova final. Que o Vitor Pereira ou ganha... ou é demitido, né? Porque se perder o jogo de que vem, é eliminado do Carioca e a demissão é uma coisa que está batendo na porta do Vitor Pereira, né? Mas, enquanto não chegou do jogo, vamos aproveitar esse momento que o Flamengo tá vivendo aí. Ganhou, um momento péssimo ainda, mas dá aquela tranquilidade momentânea. Então vamos embora reger aqui os comentários do nosso Mário Marra e o Jânio Leal sobre a vitória do Flamengo em cima do Vasco por 3-2, né? Créditos a ESPN Brasil, link na descrição, crédito, e vamos embora para o vídeo. Deixa o seu like aí para ajudar o canal. Valeu! Fala sobre o Vasco, sobre as peças, sobre as mexidas. Ontem o Vitor Pereira falou na coletiva que esse esquema de 3 zagueiros não é absoluto. Ele vai entender a partida e que para esse jogo do Vasco seria necessário. Ou você começa a enxergar que esse esquema de 3 zagueiros pode dar essa segurança. Everton Ribeiro mais uma vez fora, Arrascaeta, uns lampejos de... um baita de um lampejo, que foi um baita de um gol, mas assim... mas acho que ele fez um bom jogo. Sim, mas é que é isso, a gente tá vendo... no Corinthians, sempre que ele pôde, ele encaixou, né? Ali, 3 zagueiros. Mas eu acho que ali tem algumas formas de entender. Uma delas eu não vou soltar a informação agora. Vou segurar um pouco mais, vou deixar dúvida, eu com meus jogadores a gente resolve. Outra, sim, alguns jogos realmente ele não vai jogar com linha de 4, alguns jogos ele vai baixar o Thiago Maia, como ele já fez algumas vezes, e ele não vai precisar ter um zagueiro pelo lado esquerdo. Independente Del Valle, ele fez isso. Eu acho que aquela resposta não foi uma resposta apenas para escapar da... Eu acho que aquilo pode ser verdade, sim. Já não vou te dar meu adversário, você não vai ter essa informação agora. Outra, é verdade, eu posso algumas vezes utilizar recursos ali. Em relação à lateral direita, tem um problema. Porque não tem ninguém, né? E todas as opções que a gente colocou aqui e tal, são jogadores da perna esquerda pelo lado direito. Né? Eu acho que a falta do elenco, talvez, apesar dele preferir jogar pelo lado esquerdo, talvez o Cebolinha. Ele falou isso na coletiva ontem, né? Que pode ser o Marinho? Não, até porque nesse ele foi expulso, né? Mas com a outra perna do outro lado lá, você acha? Ele joga ali, eu sei, mas mais adiantado, né? Sim, para cortar lateral, com a perna esquerda para correr, né? Assim. Ele falou na coletiva ontem sobre o Cebolinha, mas que naquele momento não poderia colocar o Cebolinha, porque já tinha tirado o Ayrton Lucas e o Cebolinha estava jogando como ala pela esquerda. Pode ser uma opção e pode ser o próprio Matheus França, que foi quem entrou. Na função ali, para improvisar, alguém vai estar improvisado, quem quer que seja. O Matheus França é uma situação. Agora, em função disso, pelo menos para agora, ele não vai abrir mão dos 3 zagueiros. Porque ele não tem lateral. Ele precisa dessa segurança. Você não vai fazer uma linha de 4 improvisando um lateral. E o Everton Ribeiro pode jogar por ali? Não. Não. O Everton Ribeiro não está conseguindo jogar 90 minutos no meio-campo. A lateral exige mais. Exige muita ida e vinda. E ele não está adaptado. Imagina, ano passado, o Fuzue, que foi quando o Paulo Souza o colocou na lateral esquerda. Ele canhoto que é. Na direita ainda mais. Eu acho que vai passear por Cebolinha e por Matheus França, a não ser que ele encontre alguma outra solução no meio do caminho. Mas acho que, por enquanto, não abre mão de 3 zagueiros. Eu acho que funciona melhor isso com o Thiago Maia sendo um desses zagueiros. Ontem o Thiago Maia jogou muito avançado, não é a dele jogar mais avançado. Agora tem a volta do Gerson. É isso que eu ia perguntar. Tem a volta do Gerson. Você falou que o Vidal, né, na sua avaliação, ele foi muito mal mais uma vez, né? O Vidal não tem encaixado um jogo bom, assim, que você fala, não, caramba, realmente, ele comeu uma bola. Mas, assim, com o Gerson de volta, isso também pode mexer nessa ordem? Eu não vejo o Gerson como esse primeiro homem de meio, né? Mas aí volta
Você pode jogar o Gerson junto com o Thiago Maia. Estou colocando, se recuar o Thiago para ser um terceiro zagueiro, teria que ter ali um Igor Jesus ali, que foi um menino que entrou bem quando entrou. Deu conta do recado. Poderia ser uma opção. Mas vamos ver, tem uma semana para ele pensar, para ele avaliar, para ele ver quem tem à disposição. Só acho que sem lateral ele vai continuar com os 3 zagueiros. E acho que a médio e longo prazo é importante para ele ter um sistema básico de jogo. Formar um time que o time se entenda, eu jogo assim. Não é questão de ficar segurando o adversário sabendo, o adversário não saber. Se o time joga bem, o Flamengo do Jorge Jesus era toda semana o mesmo time. Sim. Não, o time do Jorge Sampaoli, onde ele foi, você sabia como ele ia jogar com 2 caras espetados, com não sei o quê, um padrão de jogo, né? O importante é, dentro de um padrão, jogar bem e superar o adversário. Esse negócio de surpresa, para mim, é muito relativo, mas muito relativo. Bora pro intervalo? Cícero, enfim. É a questão assim, existe um imaginário do que o Paulo Souza fez. Do tipo, ganhava uma aqui, ganhava uma ali, ganhava uma sobrevida, mas o time não encaixava. Só que eu, Mariana Spinelli, falando pela minha pessoa, tenho muito mais crítica do que elogio ao trabalho do Vitor Pereira. Mas também não pode ser um jogo que vai determinar se virou ou se não virou. Né? Eu tenho que ver o próximo jogo. Uma sequência. Por enquanto, só tem uma sequência negativa. O Vitor falou que ele já enxergou isso na sequência de 4 jogos. Ele falou. Eu vi mais sequência negativa do que sequência positiva. Claro que o resultado ajuda muito nessa questão de confiança, do processo, enfim. Mas eu ainda vejo um time mais desorganizado, que ainda não se encontrou taticamente dentro de campo. Tudo bem que está testando o esquema e tal. Mas, ou seja, isso reforça que ainda não tem o seu esquema. Ainda não tem o seu estilo de jogo. Não tem. Não tem. Venceu o jogo ontem, mas venceu o que se espera do time do Flamengo, sempre. No futebol brasileiro, pelo menos. Ele tem um clube, um time que tem capacidade técnica para vencer qualquer partida. Sempre vai se esperar que o Flamengo vença. Ontem o Flamengo venceu, contou para isso com erros graves do Vasco, mas errou muito ainda. Ainda é um time com muitos problemas, especialmente defensivos. O Flamengo insiste em erros na saída de jogo da defesa para o ataque. Passes errados em cima de passes errados. Ontem voltou a repetir esses erros. O Flamengo dá muito espaço para o adversário. Quando não consegue recuperar essa bola lá no ataque e continua com dificuldade de recuperar a bola no ataque, a transição em velocidade é um problema, é um desespero para o Flamengo assim. O Vasco se aproveitou ontem, criou situações. Então, os erros estão postos. Os erros estão lá, você olhar o jogo e ver. Agora, o Flamengo tem jogadores como o Arrascaeta que acerta aquele chute. Aquele chute é um chute raríssimo. Sim. Então, a qualidade técnica do Arrascaeta ajuda muito. O Flamengo consegue fazer um gol de bola parada numa falha da defesa do Vasco, ficou olhando. Então, são circunstâncias de jogo. Era um jogo muito emotivo ontem, né? É um jogo que tinha aquela coisa da pegada, o Flamengo lutou, nunca deixou de lutar. E buscou o resultado, mas isso não serve pro Vitor Pereira falar que agora está aí, estão todos os problemas resolvidos. Não está. Não está, porque... dificilmente vai ser batido e nem garantiu a classificação ainda. Tem um jogo de volta, o Flamengo tem uma vantagem do empate agora, mas vai ter que jogar de volta contra o mesmo Vasco no final de semana. Então, é um passo de cada vez. Acho que a vitória... Estava até pensando isso ontem, conversando com meu filho em casa, vendo o jogo. Quando sai o primeiro gol do Vasco, o que eu penso? Se o Flamengo perder, cai hoje o Vitor Pereira. Com 10 minutos já tomou um gol, né? Tinha tomado um gol. E o contexto todo, né? Então essa vitória salva a pele dele. Mas por isso que ele, né? Muito pouco ainda. Não é, Cícero? Ele fala assim, né? Porque ele passa confiança, mas ele fala, se a gente tiver tempo e resultado, ele sabe que o que nesse momento delicado, o que o segura também é se ele conseguir entregar resultado também, Cícero. É verdade. Tempo ele não tem nenhum tempo. Ele tem que ter só resultado. Tempo ele já teve 2 meses e meio, infelizmente. Foi pouco tempo? Foi. Mas não conseguiu mostrar nada. E outra coisa que os torcedores do Flamengo dizem, ele está perdido em relação à escalação. Qual é o time titular? Nem ele sabe. Fica evidente que tem 3 jogadores que são titulares absolutos, que em qualquer circunstância, com qualquer sistema tático, vão estar presentes, que são o Arrascaeta e a dupla de ataque, Gabigol e Pedro. O resto, ele não sabe se o Santos é titular, ele não sabe se joga com 2 ou 3 zagueiros, e se jogar com 3 zagueiros, quais são os 3? Ele tem ainda o Léo Pereira, ele tem o Davi Luiz. São titulares ou não? O Léo Pereira era titular, de repente perdeu a vaga. O Davi Luiz sempre foi titular, mas
perdeu a vaga, se machucou também. Na lateral esquerda, o Felipe Luiz só vive machucado, mas quando está bem, quem é o titular? É ele ou o Ayrton Lucas? Na lateral direita, ele nunca se decidiu entre o Mateuzinho e o uruguaio, né? Então, fica realmente complicado. O Gerson ou o Vidal? O Everton Ribeiro agora é reserva eterno ou pode voltar a ser titular? A verdade é, se você for analisar um time composto por 11 jogadores e o treinador só tem 3 titulares absolutos e o resto todo ele muda para um jogo, volta no outro, tira um, coloca outro, jogadores parecem que ficam inseguros porque não sabem o que precisam fazer para conquistar a confiança do treinador. Eu, sinceramente, entendo que o melhor momento do Flamengo, até agora no ano, o melhor momento do Flamengo me parece ter sido na derrota do Palmeiras. Naquele 4-3, acho que o Flamengo teve ali, ainda que sem a bola, muitas dificuldades, muito problema, um time exposto, tomou 4 gols e tal, mas acho que ali foi o melhor momento assim de você falar, opa, esse time é aquele Flamengo que a gente viu, a gente tem visto. Até porque o jogo também chama isso, sim, né, Marcos? E o Palmeiras exigiu isso. E ele também, o Flamengo, exigiu do Palmeiras. De lá para cá, eu não estou lá dentro, mas a gente vê traços. Eu não sei se os jogadores estão inseguros. Os jogadores, eles faz o gol e corre lá no treinador. A coisa mais fácil que tem é falar, esse cara está pendurado, quer saber? Tchau para ele. Eu não tenho percebido isso. Eu acho que o Thiago Maia é titular. Para mim, ele é um titular, claro. E nas outras... Não, então, mas ele não precisa jogar num só lugar. Ele pode ser uma boa opção sendo um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, jogando pelo meio. Também não gosto dele chegando na área, mas ele chegando na área, ele quase fez um belo gol, né? É que bateu fraco, uma jogada bem construída e era trabalhada para chegada de alguém ali no setor dele. Me parece que o combinado era ele mesmo. Mas o ideal que não fosse ele, né? Que ele é um jogador muito mais de marcação, de finalização. Mas ali, assim, ele chegou bem. Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o nosso canal aí, para vocês assistirem também aí, né? O Flamengo venceu por 3-2 abaixo da Gama e, querendo ou não, o Flamengo venceu e se aproxima ou encaminha uma classificação para a final do Carioca, né? Lembrando que ainda tem o jogo da volta. Essa fala do Denilson, pra mim não faz nenhum sentido. Quem passa? Vasco. Por quê? Ah, porque eu não gosto do VP. eu não entendi, mas tudo bem, né? Falando sobre o jogo, né? O Flamengo, sim, apresentou bom futebol. Eu, na minha visão, essa partida diante do Vasco agora pode ser, sim, uma virada de chave para o Flamengo nessa temporada. Ela é tipo o que aconteceu ano passado contra o Atlético Mineiro. Então é aquilo. Pode ser aquela virada de chave para o Flamengo conseguir voos maiores, né? Depois de 3 vexames aí, a Supercopa, Mundial e Recopa, eu acho que o Flamengo tá começando a evoluir aos poucos, né? Esse processo ainda tá evoluindo aos poucos, né? Óbvio que caso o Flamengo perca agora, caso tenha essa possibilidade, porque o futebol perca para o Vasco no domingo e é eliminado do Campeonato Carioca, Vitor Pereira, na minha visão, vai ser demitido. Mas tem aquilo, né? Vai depender muito de como o Flamengo... Se o Flamengo se comportar domingo jogando bem, sei lá o quê, aí o VP sendo demitido, aí eu já mudo a minha opinião. Entendeu? Que é aquilo, óbvio. O Flamengo ele chegou a apresentar um bom futebol. Tem alguns pontos que tem que consertar, melhorar, sim, muitos pontos, né? O Flamengo tá tendo um desfalque agora, né? O Mateuzinho, lateral direito do Flamengo, diante agora dessa partida contra o Vasco, né? Ele se machucou, ele fraturou a tíbia, então o Flamengo já tá sem lateral. Então o Flamengo tá sem Mateuzinho, Varela e o Wesley machucado. O Wesley tá em fase de transição ainda para voltar, ainda é dúvida para o jogo contra o Vasco da Gama. Sendo assim, o Flamengo tem 3 laterais, né? Mateuzinho, Varela e Wesley, que é da base. Os 3 estão machucados. Então o Flamengo não tem mais lateral direito. Vai ter que improvisar. Colocar o Cebolinha por ali. Matheus França. Aquilo, até o momento o Flamengo vai ter que improvisar, né? O Flamengo só tem o Ayrton Lucas ali. O Felipe Luiz tá voltando ainda de lesão.
Então, em relação às questões da lateral, o Flamengo tá tendo dificuldade, né? De contratar ou de os jogadores não sofrerem lesão, né? Porque o lateral direito já foi baleado já, lateral direito do Flamengo, né? Todo mundo machucado, infelizmente, né? Faz parte do futebol. Lateral direito só tem o Ayrton Lucas. Às vezes o Vitor Pereira até tira ele pra dar aquela poupada, né? Que precisa. Senão, se a gente perder, ele já era. Mas eu acredito sim. Outro não falei, eu acredito sim que o Flamengo tá evoluindo aos poucos. Entendeu? Essa questão de 3 zagueiros é uma formação que me agrada. Só que quando o time ou erra um passe no setor de meio de campo ali, deixa os 3 zagueiros muito expostos, né? E geralmente os 2 laterais, quando os zagueiros estão com a bola nos pés, os 2 laterais estão muito avançados. Quando tu erra um passe no meio de campo, aí fazer a recomposição de laterais fica muito mais difícil. Por quê? Porque é uma coisa inesperada. Tu errou um passe no meio de campo. Então, é aquilo. É uma formação que é boa, só que tem que melhorar em alguns quesitos, né? Em relação aos volantes ali, recompor mais rápido, nessa parte de recomposição, o Flamengo está deixando a desejar. Sofreu alguns gols assim contra o Vasco, né? Aquele gol do Alex Teixeira. Mesmo tendo ali uma linha de 4, os 3 zagueiros ali e o... Eu esqueci o nome do Ayrton Lucas. Mesmo assim conseguiu levar o gol ainda, né? Às vezes é falta de desatenção do zagueiro. Mas é uma formação que me agrada, mas em alguns pontos o Flamengo tem que melhorar muito aí. E agora o Flamengo ganhou de 3-2, tem a vantagem do empate diante do Vasco na próxima rodada. Se empatar, o Flamengo leva a final. Mas eu acho que o Flamengo não pode ficar em cima do resultado. Ah, ganhou? Eu posso empatar? Beleza. Tem que jogar, apresentar o mesmo futebol sem cometer essas falhas bobas. Principalmente a do Rodrigo Caio e aquela do Vidal, né? Para conseguir sacramentar essa classificação para a final. Teve um lance do Arrascaeta que ele tocou pro Pedro. E o Pedro finalizou. O Léo Jardim fez uma defesaça. Ali, pra mim, seria 4-2 jogo e encaminharia muito a classificação do Flamengo para a final, né? O Léo Jardim fez a defesa e terminou 3-2, né? Então aquilo. Agora o Flamengo se o Flamengo conseguir repetir essa mesma atuação diante do Vasco no jogo da volta e não sofrer muito defensivamente, o Flamengo vai... Vamos dizer assim, né, que o Flamengo aos poucos tá conseguindo... O Vitor Pereira aos poucos tá conseguindo encaixar, né? E a gente sabe que desde o início do ano o problema do Flamengo é questão física e sistema defensivo, né? Se o sistema defensivo conseguir melhorar, aí o time do Flamengo encaixa, aí já era. Tamo junto e é nóis aí. Valeu!